Glória a Deus, que tarde linda, né, irmã Francisca? Maravilhosa. Eu queria ter essa voz, viu? Eu quero ter essa voz dela é demais. Queridas, glória a Deus por tudo que já aconteceu aqui. Eu tenho a alegria de estar aqui nessa tarde. E essa tarde é uma tarde muito especial, porque foi Deus que preparou. Ninguém que está aqui veio sozinho, o Espírito Santo trouxe você. Algumas aqui tiveram uma semana estranha. Tiveram semanas aqui, algumas com algumas dificuldades, mas você venceu a dificuldade. Deus venceu por nós e nos trouxe aqui, tirou a chuva, deu o sol e nós estamos aqui. E tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é favor de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a todas as mulheres de fé que estão aqui, maravilhosas. Mulheres que servem a Deus, que amam a Deus. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Gênesis. A palavra do Senhor está nesse livro. Quero agradecer a minha pastora que está aqui, linda. Ela não só é linda porque é bonita mesmo, como o nome dela também é linda, então é fácil de chamar ela, né? Então, linda, fique de pé, linda, para as irmãs lhe conhecerem, quem não lhe conhece. Ela sempre está aqui, gente, se é a pastora da minha igreja, é a minha pastora. Uma salva de palmas para ela, porque eu amo a Deus, porque o Senhor me colocou numa igreja de uma pastora que me ajuda, que ora por mim. Quando tem mulheres de fé aqui, só podia ser uma escolha de Deus, né, nessa igreja. Porque quando é madrugada, que amanhece o dia, quando tem mulheres de fé, vez por outra, madrugada ela manda: eu estou aqui na brecha, eu estou orando, vai nessa tua força. Ah, irmãos, isso não tem preço, você não tem noção do que é isso, não. Você está ali sabendo que não é fácil servir a Deus. Para quem achar que é fácil, eu acho que você ainda não serve. Mas quem serve a Deus de verdade vai ter dificuldades. Mas o Senhor é aquele que faz o quê? Destrói as barreiras, abre portas de ferro, tira as dificuldades. E olha nós aqui, fazer igual aquele hino, né? Olha eu aqui. Pois é, então, glória a Deus pela vida de linda da minha pastora. E Deus abençoe todas as pastoras que estão aqui, que eu acredito que tem mais pastoras aqui. Sejam assim, incentivem a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, ela não são quatro paredes, elas não estão ali. A obra do Senhor é muito grande, é muito extensa, vai para as nações, sabe? Então a obra do Senhor é grande. Se alguém está fazendo a obra, né, irmã Francisca, então só ore por ela e diz para ela: vai nessa tua força. Aleluia. Gênesis 29, a partir do 16. Está todo mundo aí querendo ouvir a voz de Deus. Quando der 5 horas, Dani, faz assim para mim, faz assim, 5 horas. Eu tenho 50 minutos, então é 5:10, né? Mas quando der 5, você já me dá um toque. Gênesis 29, a partir do versículo 16. Vamos ler. A partir do versículo 16, eu queria que o rapaz me acompanhasse no teclado. Vai vir? Eu amo aquele rapaz do teclado tocando aí, eu acho maravilhoso. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. 16 diz assim: acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Tem um som aqui, é qual? É o daqui, né? Tá, vai vir o rapaz do teclado, né? Eu acho melhor. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalhei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão:
dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas aquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso, foi reclamar com Labão. Ele disse: por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine. Ai, meu Deus, a luz aqui. Espere até que termine a semana de festas de casamento. Aí se você prometer que vai trabalhar para mim 7 anos mais, né? Eu lhe darei Raquel. Jacó concordou e quando terminou a semana da festa de casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. O 31. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Amém? Obrigada, Fabiana. Glória a Deus. Pai, fala conosco. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se o Senhor está aqui, Paizinho, e nós te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, Pai. Se existe alguém, algum espírito que não vem da parte do Senhor, que o Senhor repreenda agora na autoridade do teu nome. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia desse lugar tudo que não vem de Deus, tudo que não vem do Senhor, saia em nome de Jesus. Porque eu quero declarar que somente os anjos do Senhor estarão aqui entregando a mensagem. Cada pessoa que entrou aqui vai sair daqui com uma porção, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, derrama uma unção especial, Pai. Que o Senhor venha derramar essa unção sobre a minha vida. Que ao abrir a minha boca, Pai, as palavras saiam como flechas. Que entre, Senhor, nos corações. E que esta unção, Pai, haja cura nessa tarde. Haja libertação nessa tarde. Haja entendimento daquilo que nós queremos entender da parte do Senhor nessa tarde, Pai. Tome a direção agora, Pai. Tome a minha mente, a minha boca e fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém. Queridas, eu vou pregar sobre uma mulher que eu nunca preguei. Eu nunca estudei sobre ela. Mas eu fui estudar sobre Leia, a irmã de Raquel. E eu fiquei impactada com o que Deus pode fazer na vida de alguém que tem uma ferida, que tem uma dor, que tem um sofrimento. Eu fiquei maravilhada em ver como a história de Leia é profunda. E vocês vão saber aqui já já por que a história de Leia é tão profunda. Contextualizando aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o Espírito Santo ele vai ministrar assim, na simplicidade, e ele vai falar ao seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, contextualizando aqui, Leia, ela foi rejeitada, uma mulher rejeitada pelo seu pai, Labão, e uma mulher rejeitada pelo marido, que se casou com ela enganadamente. Você já pensou alguém casar com você e no outro dia olhar para você e dizer: e é você? Eu não queria você. Então Leia é essa mulher rejeitada. Ela entrou na situação
e ela começou a passar por rejeições. Rejeitada pelo pai Labão, porque ele se aproveitou da ocasião. Eu queria trazer para vocês aqui que a mesma coisa que aconteceu com Jacó, a mesma coisa que aconteceu com o pai de Jacó, Isaac, aconteceu exatamente com Jacó. Jacó enganou o pai e ele foi enganado. Ele fez com que o pai dele, Isaac, vendesse a progenitura do irmão para ele. Ele esquematizou e ele enganou o pai vestindo aquela roupa. A mesma coisa aconteceu com ele. Labão enganou Jacó. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e não por Leia. Eu quero chamar Leia. Eu fui estudar e tanto faz você dizer Leia como você dizer Lia. Então, em alguns momentos eu vou chamar Leia, talvez em outros Lia. A gente vai se envolvendo aqui na pregação. Mas entenda, tanto faz Leia como Lia. Algumas versões chamam Leia, outras versões chamam Lia. E Lia entra na história. A Bíblia diz que Raquel era bonita, atraente. Imagine, quando Jacó viu Raquel, ele se apaixonou. Porque também ele tinha algumas questões dele, da sua família. E Raquel era uma mulher bonita. E qual homem que não encontra, né, uma mulher bonita, atraente e não a quer? Mas ele quis Raquel e também se apaixonou por ela. Mas ele foi atraído pela beleza dela. Então Raquel tinha uma beleza externa, aleluia, que todos viam. A Bíblia diz que... Oxi. Que foi? Oi. A Bíblia diz que Leia tinha os olhos tristes. Não tem problema não, irmão. Não tem... Aqui a gente vai sem microfone, com microfone. A gente ministra a palavra de Deus. Ela sai. Eu não tenho a voz assim que a irmã Francisca, mas sinceramente a gente grita, a gente fala e a palavra vai sair. Então, queridos, Lia, a Bíblia diz que ela tinha os olhos tristes. Outras versões diz que ela tinha os olhos meigos. Mas a gente entende que Lia não tinha a beleza de Raquel. Eu não quero chamar ela de feia, mas ela era uma pessoa mais comum. E eu acho lindo porque Jacó rejeitou Leia. Nós estamos pregando sobre Leia. Jacó rejeitou Leia. Mas Deus nunca rejeitou Leia. Aleluia. Deus nunca rejeitou Leia. E aí eu quero dizer para alguém que chegou aqui nesse lugar, que talvez esteja aqui precisando sair daqui com uma palavra. Um dia, algumas de nós, ou muitas de nós, em nossas vidas, passamos por alguma rejeição. Quem nunca? Quem nunca um dia passou por uma rejeição? Quem nunca foi desprezada, passou por alguma situação de desprezo? Eu conheço a história da irmã Francisca e aconteceu. Mas eu quero trazer isso para um outro nível. Você pode ter sido rejeitada por uma amiga. Você pode ter sido rejeitada por uma irmã na sua casa. Você pode ter sido rejeitada por aquela pessoa que você mais amava. Você pode ter sido rejeitado por um noivo. Mas a questão é, todas nós, ou todos nós, um dia passamos por algum tipo de rejeição. E aí, como superar essa dor? Como superar esse desprezo de alguém? Porque nós precisamos, se você passa por isso, nós precisamos entender que Deus é o amor da nossa vida.
que Deus é aquele que nos ama incondicionalmente. Nós precisamos entender que toda ferida, ela tem um remédio, e esse remédio se encontra no Senhor Jesus. Qualquer dor que você passe, qualquer coisa que você enfrente, que gerou um ferimento, há poder no nome de Jesus, no amor de Jesus, para lhe curar. Aleluia! Há poder nesse nome, para curar qualquer ferida. Porque sabe de uma coisa, minhas irmãs, eu estou só aqui contextualizando. Feridas vão gerar outras feridas. Tenha muito cuidado, porque se você ainda não foi curada daquela traição que o seu marido cometeu, você vai ferir, provavelmente, os seus filhos. Se você não foi curada daquele desprezo que o seu pai te deu na infância, você pode ferir muita gente ainda hoje. Porque quem ainda não está curado, existe uma raiz dessa ferida dentro, que ainda está supurando e ainda vai mexer com muita gente. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que há cura nessa tarde. Deus me trouxe aqui para dizer para você que o nome de Jesus está aqui para curar nessa tarde. Seja qual for o ferimento, seja qual for a ferida. Quanto mais ela via que Jacó a desprezava, Lia, mais ela sofria. É tipo assim, ela foi rejeitada por Jacó, foi rejeitada pelo marido. E é claro que isso gera uma ferida muito grande, porque todo o amor que ela queria, ela não teve. E aí, quanto mais ele a rejeitava, porque isso era um problema dele, amém, diga amém. Isso era um problema dele, não era problema de Lia. Quem lhe rejeitou não é problema seu, é problema dele. Quem lhe rejeitou não é problema seu, se foi seu pai ou sua mãe, é problema deles. Mas acontece que quanto mais ele, por causa de um problema de quem? Dele. Quanto mais ele rejeitava, mais ela se afundava. Mais Lia sofria. Por quê? Me pergunto por quê. Eu fiquei maravilhada com essa mensagem. Porque ela cada vez mais, ela estava dependente, não do amor de Deus, mas do amor de Jacó. E quando você se dói muito com tudo, é porque você está dependente do amor das pessoas. Quando você tudo olhou feio, você já está triste. Falou uma palavra errada, suerda, você já está triste. Disse alguma coisa que você não gostou, você já está triste. Eu quero lhe convidar nessa tarde para você dizer, olhar para o espelho da sua casa e dizer: Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. E o resto, se não ama, eu vou orar para amar, mas eu estou firme, eu estou completa, eu não preciso de nada. Foi dito aqui, porque eu tenho Jesus, eu tenho o amor de Jesus. O que Léa queria era a aceitação de Jacó. Oh filha, como você está linda. Oh minha amada, é bom, isso é maravilhoso. Inclusive isso, eu estou falando aqui de rejeições. Estou pegando o exemplo de Lia e Jacó, mas tem várias rejeições. É aquele marido que, se não disser que você está bonita porque você trocou o vestido, porque você cortou o cabelo, aí você vai chorar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você já sabe que é bonita, você já sabe que é amada. Precisa alguém lhe dizer, precisa alguém afirmar quem é você. Afinal, irmã Francisca, por isso que eu disse, ela está pregando, a senhora estava pregando aqui. Alguém precisa dizer quem a senhora é? A senhora já sabe.
Ninguém precisa dizer quem você é. Ninguém precisa validar você. Quem lhe valida é o céu. Você não precisa dizer quem você é. Eu não vou falar assim não, porque se eu falar, aí não sei o que, você precisa ser educada. Mas se precisa ser firme, seja. Não se preocupe com a aceitação dos outros. Os outros, amiga, vai ter gente que nunca vai lhe aceitar. Não é não? Vai ter gente que nunca vai lhe aceitar. Porque o seu jeito incomoda, porque é o seu jeito. A irmã Francisca prega, que bom que ela está aqui, ela canta desse jeito. Ela não consegue fazer de outro jeito, minha irmã. Ela não consegue fazer. Porque ela recebeu uma unção especial. E não é muito sobre a unção, mas é sobre quem Deus fez. É Deus e ela. É Deus e ela. Deixa ela, deixa ela. Aleluia. Deixa ela. Aleluia. Nossa dependência deve ser completamente no Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor, de Jesus, do nosso Salvador. Dependa dEle, se ancore nele, se firme nele. Nós devemos ter a certeza que Ele nos ama e Ele nos ama. Se tem uma certeza que você precisa ter na sua vida, é que Deus te ama. Quando faz assim, quando você estiver muito triste, você para e diz: Senhor, eu tenho certeza que Tu me amas. Eu sei que o Senhor me ama. Então, se o Senhor me ama, me dá um abraço. Irmão, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Senhor, eu estava muito triste. Eu disse: Senhor, se o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor me ama. Olha só a conversa. Só Jesus para entender a gente, né? Se o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor me ama, me dá um abraço. Aí eu cheguei em casa, Fabinho, do jeito que eu vou lhe contar. A minha neta menor, Vida, que às vezes ela é bem brabinha, bem amuadinha, bem no cantinho dela. Mas nesse dia, ela correu e me deu um abraço. E eu sabia de quem era o abraço. Deus usou ela para me dar um abraço. Às vezes você nem fala, você pensa: Senhor, faz alguma coisa para mudar o meu dia hoje. E Deus faz algo, usa alguém, uma ligação, alguém te manda um hino, por causa do amor que Ele tem por você. Ele te ama, isso é suficiente. Isso é suficiente. Tem mulheres que estão doentes porque, meu Deus, porque se ancora nas outras pessoas. Irmão, eu já fui assim. Nós já fomos assim. Mas um dia a gente aprende. Um dia a gente aprende que toda a nossa dependência deve estar, Fabinho, Suerda, Luciana, essa banda que caminha com o Senhor, a nossa dependência deve estar em Deus. Ele é suficiente para preencher todas as nossas lacunas. Algo tremendo aqui é saber que Jacó rejeitou Leia, mas Deus nunca rejeitou Leia. Deus amou Leia, e vocês vão ver aqui na ministração. Aleluia. Primeira coisa, agora eu vou entrar aqui na palavra. A primeira coisa que o Senhor falava ao meu coração, preste bem atenção, é que quando o Senhor viu, a Bíblia diz, versículo 31 do capítulo 29 que nós lemos: quando o Senhor viu que Leia era desprezada, Ele concedeu-lhe filhos. Aleluia. E algo me chamou a atenção aqui no texto, porque foi quando Deus viu. Deus viu e fez. Aleluia. Deus viu como estavam tratando Lia. Deus viu e fez o quê? Não gostou. Favoreceu a Lia. Vou te dar filhos. A Raquel, eu não vou dar por enquanto. Aleluia. Tem alguém aqui que entrou hoje aqui, que Deus está vendo
tudo o que estão fazendo com você. Tem alguém que entrou aqui hoje, que Deus está falando ao meu coração. Quando eu ministrava, quando eu escrevia a mensagem, o Senhor falava: diga para ela que eu estou vendo tudo o que estão fazendo com ela, todo desprezo. Ei, Deus está dizendo: eu vi e eu vou lhe favorecer. Aleluia! Tem um favor que está chegando para alguém que está aqui. Porque Deus viu, não me pergunte por quê, o que foi que ele viu, você sabe. Porque Deus viu e não gostou. Porque tem coisas que Deus deixa passar, mas tem coisas que Deus registra. Tenha muito cuidado em dizer alguma coisa que Deus pode se desagradar. Está na Bíblia, é texto bíblico. Deus viu e favoreceu a Lia, porque Ele viu. Não foi qualquer pessoa. Então Deus vê. Então Deus se agrada de algumas coisas e Deus desagrada de outras. A nossa boca deve sair bênção. A nossa boca deve abençoar. A nossa boca deve dizer coisas que edifiquem. A nossa boca deve dizer coisas que levantem. Eu não posso diminuir ninguém, porque Deus não me autoriza. Se eu falo mal de alguém, eu estou diminuindo. Aliás, eu estou assassinando a imagem dela. Eu me torno assassina. Tenha cuidado, porque me deu temor quando eu li isso aqui. Quando o Senhor viu que Leia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Aleluia. Se preocupe não, irmã Francisca, com qualquer tipo de palavra, qualquer desprezo. Não se preocupe, porque tem muita gente que vai ter que voltar para lhe pedir perdão. A senhora vai receber por esses dias de várias pessoas: me perdoe, eu não conhecia sua história. Me perdoe, eu não sabia que tinha sido assim. Só entregue a Deus. Só entregue a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não te honraram, não te valorizaram, foram indiferentes, te desprezaram, não deram o valor devido. Ei, coisa ruim é a gente desonrar alguém, porque tem uma chave no céu, e se você não sabe, você vai sair daqui sabendo. A chave do céu que abre portas, e portas, e portas, e portas, e mais portas, é a chave da honra. É a chave da honra. Essa chave, minha irmã, abre portas. Mas tu quer saber uma chave que fecha a porta? É a desonra. Pense por esses dias: quem eu preciso honrar que eu não honro? Quem é que eu preciso dar a honra devida e eu tenho desonrado? Esse texto fala sobre honra. Aleluia. Não consideraram, não estimaram o que era para ser estimado. Tem alguém, sabe, irmãos, que chega perto da gente. Engraçado, eu nunca prego assim, mas hoje eu vou entregar tudo. Tem alguém que chega perto da gente que, em vez de levantar só com uma palavra, faz você querer desistir. Isso não é de Deus não, minha irmã. Isso não é de Deus não. Quem lhe autorizou? Quem lhe autorizou a desprezar a unção que Deus foi quem derramou sobre a vida de alguém? Quem lhe autorizou? Você está autorizada por quem? Por Satanás? Porque por Deus não é. Nós precisamos
ser uma ferramenta do reino. Eu preciso ser uma ferramenta do reino. Se você não sabe dizer uma coisa boa, não diga nada, fique calada. Mas se é para abrir a boca, abençoe pelo amor de Deus. Porque tem gente doente por causa das palavras. Tem gente que já morreu há muito tempo e ainda está na igreja, mas por causa das suas palavras, vai morrendo aos poucos. Não escuta mais a voz do Espírito. Você quer ver uma coisa ruim, que Deus me livre na minha vida? É você parar de ouvir a voz do Espírito Santo. É a pior coisa que pode acontecer com alguém. Deus fala e você não escuta. Mas deixa eu dizer, tem pessoas que não estão escutando porque não deixa, porque não para de falar, não para de repreender, não para de reclamar. Fecha a porta, abra a porta, honre ao Senhor, honre a sua irmã, honre o seu pai, honre a sua mãe, honre sua mulher, honre seu marido. Ei, é honra que abre porta, Fabinho, é honra. Mas é só isso? Pois é a chave. Quando você começar a honrar, às vezes você vai conversar com alguém, sabe, Fabinho, que você quer ajudar. Você quer ajudar aquela pessoa. Aí você senta com ela e diz, eu vou tentar ajudar. Quando você escuta a pessoa, você diz, meu Deus, precisa muita coisa, Betinha. Precisa de muita coisa para aquela pessoa entender. E você diz, eu não tenho nem o que dizer, eu vou só orar. Não respeita pai, não respeita mãe, não honra marido, não honra nada. Não honra trabalho, não honra ninguém. A porta fechou, minha irmã. Mas você quer abrir a porta? Faça o caminho inverso. Comece a honrar. Comece a honrar as pessoas que estão do seu lado. Comece a honrar aquela irmã, aquela pessoa que você faz tempo que era para você honrar e você não tem honrado. Aleluia. E o Senhor me falava, por esses dias, eu vou favorecer a alguém que está aqui, não está lá, está aqui, porque eu tenho visto que era para ter sido honrada e não foi, mas o Senhor está dizendo, eu vi e eu mesmo vou lhe favorecer, e eu mesmo vou lhe honrar, e que coisa boa é a honra do céu, que coisa boa é a honra de Deus. Pois é, o diabo pensou que ele tinha ganhado na tua vida, mas ele perdeu, porque você perdeu a honra do homem, mas você vai receber a honra dos céus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha isso aqui agora. Estou tirando aqui tudo da Bíblia, viu? Olha aqui agora, a linhagem de Jesus não veio por meio de Raquel. Sabiam disso? A linhagem do Salvador veio por meio de Leia. Gracinha. Uau! Por que não foi de Raquel? Porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que a linhagem de Jesus não veio por meio de Jacó? Para favorecer as preferências de Jacó. Porque de qualquer forma foi de Jacó. Mas por que não foi do desejo do coração de Jacó? Porque você imagina que se Deus fosse perguntar, Jacó, quem é que vai vir a linhagem de Jesus? Vai ser por Raquel ou por Leia? Eu tenho certeza, minha irmã. Pelo amor que ele tinha, esse homem era louco por ela. Pelo amor que ele tinha por Raquel, ele tinha por Raquel. Mas o Senhor escolheu a desprezada. Oh, meu Deus. O Senhor escolheu aquela que ninguém achava que seria. E Deus já está falando com alguém aqui. O Senhor escolheu aquela que ninguém beneficiava. O Senhor escolheu a que foi rejeitada. Foi Deus que escolheu. Aleluia. Leia teve 7 filhos. No quarto, ela dá o nome de Judá. O quarto filho foi a linhagem de Jesus. Por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá, por Leia.
Leia. Aleluia. 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 Porque Deus sabe honrar alguém que merecia honra e foi desprezado. Porque Deus sabe muito bem valorizar quem merecia dar-se valor e não deram. Olha que coisa linda, tem mais. O quarto filho, Judá, vem a linhagem de Jesus. Judá, depois Davi, depois Jesus, que vem de Leia e não de Raquel. Sabe o que é que o Senhor falava no meu coração? Vocês não têm ideia do que eu posso fazer através de um sofrimento. Vocês não têm ideia. Aí eu vou ministrar para alguém que está aqui, porque essa palavra é para alguém. Você não tem ideia do que eu vou fazer na tua vida por causa dessa dor, por causa desse sofrimento que você passou. Eu vou pegar isso aí, vou lhe beneficiar, e vou fazer uma coisa grande que vai chegar até as gerações. Aleluia. 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 Veio da rejeitada, veio da desprezada, o leão da tribo de Judá, o nosso Salvador. E aí, meus irmãos, eu lembrei daquele versículo: Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Deus escolhe as pessoas que improváveis. Deus escolhe aquelas pessoas que não nasceram em berço de ouro, também não nasceram em uma casa que o patriarca é pastor. Não, Deus escolhe pessoas que passaram por frustrações, decepções. Quem conhece aqui Joyce Maia, que é o ministério dela, um dos maiores ministérios do mundo, foi estrupada pelo pai. Se você está se achando pequena, entrou aqui nessa tarde, e você está se achando pequena, essa palavra é para você. Deus está dizendo: através de você, eu vou fazer coisas grandes. Através da tua vida, quem te desprezou vai ver o que é que Deus pode fazer na vida de alguém que Deus quer honrar. Aleluia. Aleluia. E eu vejo, sabe, queridas, como benefício. Algumas coisas acontecem, algumas pessoas passam por algumas situações e Deus olha, vê, tem compaixão e resolve beneficiar. É Deus que resolve. É algo de Deus. Ninguém pode tocar, ninguém pode mudar aquilo que Deus faz. Ninguém pode mexer naquilo que Deus faz. Avalie julgar. Avalie julgar algo que foi Deus. Imagine se alguém fosse olhar para a vida de Saulo, quando ele se transformou em Paulo, que o Senhor olhou e disse: ei, pode ir lá, volte e ore por ele, porque ele para mim é vaso escolhido. Aleluia. Deus, por esses dias, está pegando as pessoas, aquelas pequenas, aquelas desprezadas, e vai levar para lugares de destaque. Escute isso. As que não são, as que não aprenderam a falar ainda, Deus vai levantar essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não está vendo o externo, Deus está vendo o interior dessa pessoa. É muito fácil se arrumar, botar uma roupa bonita, botar um perfume e servir a Deus. O difícil é você ouvir a voz de Deus, decidir servir,
mesmo chorando, mesmo com impedimentos, mesmo com alguém querendo te parar, mesmo com o inferno querendo te detonar, e você olhar e dizer: Senhor, foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que falou comigo. Ei, sabe o que está faltando hoje? Pessoas que ouçam a Deus e obedeçam, independente do que aparecer, porque vai aparecer, mas Jesus vai, é a barreira. Jesus vai lutar. O leão da tribo de Judá vai lutar, vai lhe defender. Lia, quem imaginava que Lia teria um benefício tão grande? Imagine a dor que ela passou quando ela estava ali naquele quarto, que o marido, o primeiro, olhava para ela e dizia: eu não quero você, eu quero minha irmã, eu quero sua irmã. Quem imaginava que aquela dor ia trazer essa mulher para a genealogia de Jesus? Sabe o que é que Deus está dizendo, minha irmã? Porque o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na vida de alguém que está aqui, eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas eu estou dizendo que tem alguém aqui que Deus está falando, que o que Ele vai fazer na tua vida, por causa daquele sofrimento, tu não tem ideia, eu vejo aqui Deus já ativando coisas, Deus liberando coisas, eu vejo aqui no mundo espiritual, Deus já está tudo pronto, já está realizado. Deus vai beneficiar você por causa daquele sofrimento, e você sabe. Aleluia, aleluia. Vai passar esse tempo, vai passar o tempo da rejeição, vai passar. Escute isso, vai passar. O tempo da tristeza, o tempo do desamor, o tempo da rejeição vai passar. Deus está dizendo: ei, tem benefício do céu chegando na tua casa. Você vai provar do que você nunca provou aqui nessa terra, porque o benefício sou eu que estou fazendo. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto. Lia teve 7 filhos. E Lia colocou o nome de cada filho, um sentimento que ela tinha. Exemplo, isso aconteceu. Primeiro filho de Lia, Rúben. Lia expressava o que ela sentia em cada filho. O primeiro filho, Rúben, o significado: o Senhor viu minha aflição. Todos os filhos de Lia, até chegar a Judá, ela olhava para Jacó. Aí esse primeiro filho era como se ela dissesse: certamente, agora ele vai me ver. Segundo filho de Lia, Simeão. Significado: o Senhor me ouviu. Ela dizendo para Jacó, era a mesma coisa que ela dizendo para Jacó: o Senhor me ouviu, Jacó agora vai me amar. Terceiro filho, Levi. Significado: apegado. É como se ela dissesse a Jacó: Jacó, ele agora vai se apegar a mim. Cada filho era uma esperança. A esperança de Lia, até o terceiro filho, estava em Jacó. Mas chega o quarto filho. Ela ainda estava doente. Quando chega o quarto filho, ela dá o nome de Judá. Sabe qual é o significado de Judá? Eu louvarei ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Deixa eu ministrar para você isso aqui. A cura de Lia só chegou aqui. Irmã Betinha, quando ela passou a não olhar para as circunstâncias, quando ela passou a não ver o que estava dando errado, quando ela passou a enxergar que a vida dela estava ancorada em Deus, então, quando ela disse: Judá, eu louvarei ao Senhor, é quando Lia desatou as amarras e a cura chegou.
Eu não sei, amada, se você está dependente do amor de alguém. Eu não sei se você está dependendo da aceitação de alguém. Eu não sei se você está vivendo os dias chorosa, triste, porque você ainda não louvou a Deus, porque você ainda não tirou essas amarras de dizer: não, não é sobre isso, é sobre dar graças. Aleluia! É sobre, acima de qualquer circunstância, você dizer: Senhor, muito obrigado. Foi isso que aconteceu com Lia. Jacó continuava o mesmo, Jacó continuava rejeitando ela, mas o quarto filho, ela virou a chave. Foi aí que ela disse: não, não importa. Não importa se ele não me ama, não importa se ele não me quer, eu louvarei ao Senhor. Eu louvo a Deus, porque Ele é o Deus da minha vida. Tem gente que está andando sufocado, angustiado, porque algo ainda não aconteceu. E Deus está dizendo: para de focar nisso e louva a Deus. Adora a Deus, adore a Deus, adore a Deus, louve a Deus, resolva louvar ao Senhor. E aí eu quero dizer o que o Senhor ministrava no meu coração: louvar a Deus, não é passar o dia todinho escutando louvores. Porque tem gente que diz assim: eu vou louvar a Deus, aí é dentro do carro, é no celular, é toda hora, ok, mas como está a alma? Como está a alma? Está pesada ainda? Então o louvor não está resolvendo. Esse louvor, minha irmã, não vem de fora, esse louvor vem de dentro. Esse louvor que eu estou falando, Lia não ligou o som, você pode adorar, Deus habita em meus louvores, mas eu conheço gente que adora e não muda nada. Aí o Senhor falava ao meu coração, esse louvor veio de dentro dela, foi uma decisão, eu decido louvar a Deus. Eu decido dizer: Senhor, eu te louvo a si mesmo. Porque, irmão, sabe qual é a maior alegria da nossa vida? A irmã falou aqui, nós devemos ser alegres, mas a maior alegria da nossa vida chama-se Jesus. Ele é aquele que não lhe despreza, Ele é aquele que não lhe deixa, Ele é aquele que não vai frustrar a sua vida. Ele é de fato o amor da nossa vida, o amor da nossa jornada. Deus está mandando eu lhe dizer: tire o olhar do sofrimento, tire o olhar dessa circunstância e me louve, me adore. Amanheça o dia dizendo: Senhor, eu vou viver esse dia da melhor forma. Como é que você pode viver o seu dia da melhor forma? Como é que eu posso viver o meu dia da melhor forma? Louvando a Deus, adorando a Deus, entregando todos os problemas nas mãos de Deus. Talvez eles não mudem no mesmo dia, mas na sua insistência da oração, eles vão mudando, eles vão se ajustando, mas você não parou de adorar a Deus, você não parou de louvar a Deus. O Senhor está dizendo: olhe para mim. Deus está dizendo aqui hoje: olhe para mim. Jogue todas as suas expectativas em mim. Deus está falando com alguém que está aqui. Quando você fizer isso, a sua cura chega, Luciana. Porque tem gente que está confundindo o que é cura. Cura não é choro. Cura da alma são decisões, pequenas decisões na sua vida. Deus falava ao meu coração: como é que uma mulher que está num relacionamento triste desse, com um marido que rejeita, e isso devia ser visivelmente, quando chega um filho, ela diz: eu resolvo louvar a Deus. Foi porque ela decidiu naquele dia viver a vida
plena que Deus preparou para ela. Tem gente aqui que não está passando nem um terço do que Lia passou, mas está desperdiçando o dia. Tem gente aqui que nem está sendo tão desprezada assim. Tem gente aqui que são problemas, mas não está vivendo o dia como deveria viver. E Deus está dizendo: viva o seu dia na plenitude, na graça, no favor, no meu amor, porque isso não lhe falta e nunca faltará. Aleluia. Irmã, decida ser curada hoje. Decida a sua cura hoje. É você que vai sair daqui com essa cura na mão, porque você vai dizer aí no seu lugar: eu quero hoje ser curada. A minha dependência não pode estar nessas finanças, a minha dependência não pode estar nesse filho, a minha dependência não pode estar nesse marido. Eu dependo totalmente do Senhor. Aleluia. E o que eu acho lindo é que quando ela decide louvar, meu Deus, aí ela começa a agradar o coração de Deus. Irmã, você crê que benefícios dos céus começam a chegar quando você começa a louvar? Quando você começa a colocar Deus no lugar que Ele tem, no lugar que Ele é, porque muitas vezes a idolatria não é só de imagem, a idolatria está em muitas coisas. Essa palavra de hoje é para você desapegar. Essa palavra de hoje é para você desfrutar da vida que Deus lhe deu. Essa palavra de hoje é para você não se enganchar com as coisas dessa vida. Se a conta pagou, eu estou triste. Se pagou, eu estou alegre. Ei, que ela seja paga ou que ela não seja paga, se alegre em Deus. Aleluia. Foi isso que Lia fez. Sabe de uma coisa? Que ele me olhe, que ele não me olhe, minha alegria está no Senhor. Eu te louvarei. Eu sou grata ao Senhor. A pior coisa que pode acontecer conosco é quando a nossa dependência está em pessoas. Deus está curando mulheres aqui. Deus está fazendo uma obra interna neste lugar. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui: comece a se desprender dessa pessoa. Comece a se prender a Deus. Comece a adorar mais a Deus. Tire a dependência do homem e jogue toda a sua dependência e esperança no Senhor. E aguarde o que Ele vai fazer. Se a sua esperança estiver no homem mortal, você não vai ter benefício nenhum. Você não vai receber nada de bom. Mas se a sua esperança estiver no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, tem benefício chegando na tua casa. Tem corações que estão sendo destravadas na tua casa, porque a idolatria caiu por terra. Deixa de idolatria em nome de Jesus. Quando seu filho fizer algo que foi fruto da sua adoração, dê a glória para Deus. A glória não é de homem nenhum e nem nossa. A glória é de Deus e sempre será. Quando teu marido virar a chave e passar a viver tudo aquilo que você tem que viver com ele, dá a glória para Deus. Quando você sair dessa miséria, desse luto, dessa circunstância, ei, que Deus encheu os teus celeiros, que Deus mandar a bênção, dá a glória a Deus. Não para de glorificar o nome do Senhor, porque tudo vem dEle, é por Ele, é para Ele. Aleluia.
tire o olhar das circunstâncias, minha irmã. Coloque o olhar em Deus. Não fique esperando aquela ligação. Eita, que o Espírito Santo hoje está nos detalhes. Não fique esperando aquela ligação. Ai, agora ela vai ligar, porque eu postei. Não espere. Deus está falando com você. Não espere a ligação. Se ligar, glória a Deus. Se não ligar, foi melhor. Porque Deus, por esse tempo, está afastando pessoas, fazendo conexões que foram erradas. Porque quem tem chamado e propósito de Deus, Deus vai dizer assim: só vai ficar as que eu quero. Sabe por quê? Porque Deus está te protegendo. Porque tem gente que entra para te matar. E Deus disse: aqui não. Viu, irmão Betinha? Aqui não. Sabe por quê? Porque aqui tem identidade do céu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui muito apegada a pessoas. Aí Jesus me curou. Aí Jesus disse: olha, eu e você e eu, e quem vier fui eu que mandei, dê glória a Deus. Aleluia. A sua cura está em louvar a Deus. Você viver a vida que Deus preparou para você está em louvar a Deus. Eu vou aqui para o último ponto, para a gente concluir, porque ainda tem coisa de Deus para acontecer aqui. Meu Deus. Ame mais a Deus. Ame mais a Deus. Deixa Deus ser quem Ele é na sua vida. Deixa Deus, Ele já é, mas deixa Ele ser. Deixa Ele ser. A verdade é que Leia tinha um marido. O marido real de Leia não era Jacó. Sabe quem era, Aninha? Deus. Lá no livro de Isaías, Deus se apresenta como nosso marido. Então ela já tinha um marido. Ame mais a Deus. Se apegue com Deus. Seja íntima de Deus. Sabe por quê? Aquilo que foi desprezado, Deus está dizendo hoje: te trarei um benefício e você será honrada. Mas desapegue daquilo que eu já mandei você desapegar. Ame mais a Deus. Coloque as suas expectativas nele, no Senhor. Aleluia. E para a gente finalizar aqui, queridas, a gente começou dizendo que Raquel era linda, Raquel era bonita e era atraente, e Lia não era. Você se acha bonita? O Espírito Santo mandou eu lhe perguntar: você se acha bonita? Ou você se acha feia? Aleluia. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se externamente você é bonita ou feia, eu quero dizer que Deus mandou te dizer que você é bonita. Mas há uma beleza mais profunda do que essa externa. Há uma beleza que se Deus vê, você está, ó glória. O que é que o Senhor está dizendo nessa tarde? Queira ser bela para Deus. A sua beleza deve estar naquilo que Deus vê. E o que foi que Deus viu em Raquel? Que Ele viu tanta beleza, porque é interessante, irmãs. É interessante eu falar aqui de uma moça que era bonita e outra que
não puxou a irmã. E dizer que Deus achou uma beleza muito mais profunda. Porque o que Deus fez na vida de Leia, dá para a gente entender que Deus viu uma beleza tremenda na vida de Leia. Onde estava a beleza de Leia? Onde estava a beleza de Leia que ninguém viu? Deixa eu te dizer, tem gente que está vendo a tua beleza que ninguém vê, tem gente que já está vendo. Porque tem beleza dentro da tua alma. Sabe qual era a beleza de Leia? As decisões que ela passou a tomar. Quando ela disse, eu decido louvar a Deus, ela gerou uma beleza maravilhosa dentro dela. A beleza de Leia estava na superação dela. De vencer e vencer e vencer as batalhas, confiar em Deus, fincar as suas estacas no Senhor. Ei, isso é beleza. A beleza de ser escolhida para entrar na linhagem de Jesus, isso é beleza. Talvez tenha beleza na tua casa, por tua causa, por causa da tua beleza, o teu lar está iluminado, por causa da tua beleza, que ninguém vê, os teus filhos estão prosperando. Ei, é por causa, não é da tua beleza exterior, mas é por causa da beleza interior. Deus viu a tua beleza e está te beneficiando, através do marido, através dos filhos, através dos negócios, e tem muita beleza para entrar na tua casa por esses dias. Aleluia, aleluia. A beleza de Leia, eu já estou terminando, irmãs, estava quando ela abria a boca e dizia, Senhor, eu te dou graças. Quer ficar bonita? Não comece a fazer cara feia dentro de casa, não. Comece a dar graças. Eita, eu chamei fulano e veio cicrano. Ai, meu Deus, não diga, ô glória. Está sendo do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero. Comece a dar graças. A Bíblia diz, não dê graças por tudo, que não é a circunstância, mas é por todas as coisas. Aleluia. Eu ia para a praia, começou a chover. Dê graças. Eu fui comer no restaurante e estava salgado. Peça para trocar, mas dê graças a Deus. Não reclame. Fale com gentileza. Fale com educação. Oh, meu querido, você é tão lindo, garçom maravilhoso. Oh, glória. Mas, por favor, eu não como sal. Tu troca meu pratinho. Mas, Senhor, muito obrigado por esse prato. Aleluia. Comece a dar graças, porque a beleza está na alma. A beleza de alguém está na sua alma. Está em você entender profundamente que você é valorizada. Você é amada. Você está sendo observada. Deus está lhe observando, Deus está vendo. Fabinho, onde você vai, Deus está lhe vendo. Onde você vai, onde você está, Deus está lhe vendo. Aquelas pequenas decisões, aquelas pequenas atitudes, Deus está lhe vendo. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. E eu quero convidar aqui, a banda pode iniciar. Eu vou chamar aqui a irmã Betinha, que vai fazer uma oração por vocês. Mas eu quero, junto com ela, eu quero convidar aqui você, que escutou essa mensagem, e você precisa de uma restauração, você precisa de uma cura. Eu convido você, vem aqui.